Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Quando você acorda, ou antes de acordar, você certamente prepara o alarme do seu despertador ou celular, e você sabe que tem que acordar. Eu te pergunto, como é que você prepara o seu alarme? Você coloca a cada 5 minutos, você coloca o alarme para despertar, talvez 15 minutos antes, meia hora antes. Você sabe que pode ficar mais um tempinho. Você é daqueles que só coloca um alarme e quando você dá o alarme, você a desperta. Quem é você? Você é do alarme só ou é o dos vários alarmes? Quem é dos vários alarmes aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Quem é de um alarme só? Está bem dividido, né? Mas a verdade é que a gente só vai despertar se nós realmente quisermos, porque não é o corpo que manda. Quem manda é a cabeça. A cabeça é que ordena e o corpo obedece. Quem tem sabedoria entenda. Vou ler a palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, e vamos ler aquilo que Paulo ora pedindo pela igreja do Senhor, dizendo assim, Efésios 1, versículo 16, diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o nosso Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça de quem? Da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto. Quero te louvar, Pai, por aquilo que o Senhor já fez desde a manhãzinha desse dia. Estamos agora na noite, e o Senhor, meu Deus, certamente ainda tem algo para falar com os meus irmãos deste horário. Pai, em nome de Jesus, Senhor, comunica-nos a tua verdade. Fala conosco, Pai, da importância da igreja como corpo de Cristo. Nós rogamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Assente-se adorando o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Quando Paulo inicia esta oração, ele reconhece que é uma igreja que tem amor, é uma igreja que serve, e Paulo está agora orando para que eles recebam entendimento, sabedoria, e os seus olhos se iluminem, para que eles possam discernir a importância deles como corpo de Cristo. Quando Paulo começou essa igreja, ele encontrou um pequeno grupo, havia cerca de 12 jovens, 12 homens que estavam naquele lugar, e ele começou a perguntar para eles se eles conheciam sobre Jesus, e eles disseram: olha, nós conhecemos o batismo de João, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. E Paulo percebeu
que eles eram pessoas que queriam servir ao Senhor, mas eles não tinham nenhuma relação com o Espírito Santo ainda. Então Paulo começa a anunciar, a explicar o Evangelho. Eles são cheios do Espírito Santo, e ali começa, é o start de uma igreja. Aquela igreja começa, e é uma igreja vibrante. Paulo fica ali por 3 anos, aquela igreja cresce, mas agora Paulo quer explicar para eles a importância deles se conectarem com a cabeça que é Cristo, eles entendendo que essa conexão é algo automático, é algo natural, é algo que Deus é quem faz, não é o homem, porque a igreja é o corpo de Cristo. Isso não é uma metáfora, não é uma ilustração, não é uma comparação, é uma realidade que eu quero que você discirna. Então vamos comigo, vamos entender o que Paulo quer dizer, porque lá em Mateus 16, você vai encontrar que é a primeira menção que o Senhor faz da igreja. Ele vai dizer para nós que quando ele pergunta para os discípulos: vocês, quem dizem que eu sou? E quando o Senhor pergunta para eles, quem você acha que eu sou? Naquele momento eles começam a dizer: olha, Senhor, estão dizendo por aí que tu és esse ou aquele, mas nós sabemos. Pedro disse: eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E quando ele fala que Jesus é o Cristo, naquele momento o Senhor diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai. E ele disse mais, ele disse para Pedro: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra que você afirmou. Tu és o Cristo. Assim a igreja está afirmada nisto, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E a partir daí, você vai perceber que Jesus vai edificar a igreja. Como ele a edifica? Ele primeiro tem que entregar o seu corpo, ele tem que morrer no madeiro, para que ele possa realmente fazer o sacrifício perfeito. E quando o Senhor está crucificado, ele está preso àquela cruz. O Senhor está ali por 6 horas, e são 6 horas aflitivas, são 6 horas que parecem não passar, porque o Senhor começa a sentir o esgotamento, o Senhor sente a asfixia, ele quer respirar, mas os seus pulmões estão sufocados pela posição incômoda em que ele está. Ele quer se mover, mas seus braços estão com cãibra, todo o seu corpo está cheio de dores. O Senhor quer se mover, mas não pode por quê? Porque ele está atado àquela cruz, ele está cravado nela, e por estar cravado, o seu corpo não lhe obedece. O Senhor sente as dores, o Senhor certamente tem sede, mas ele não pode descer, tomar um copo de água, ele tem que pedir a alguém, ele tem que clamar: tenho sede. O Senhor não pode nem mesmo tomar um copo de água, tendo mãos, ele não pode, tendo pernas, ele não pode descer. O Senhor está totalmente debilitado, está totalmente inerte, ele quer, mas não pode, porque seu corpo físico está limitado à cruz. O que passa é que, de repente, quando as 6 horas terminam, ele grita: está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quando ele entrega o seu espírito, ele desfalece, ele expira. E naquele momento, 2 discípulos ocultos, Arimateia e Nicodemos, pedem autorização para tirarem o corpo do Senhor. O seu corpo está desfalecido, o seu corpo está em estado de morte, ele não pode se mover. O Senhor sabe que o seu corpo agora não tem mais nenhum tipo de operação, porque o seu corpo está morto. Alguém tem que lavar o seu corpo, alguém tem que preparar o seu corpo, e aquele corpo é um corpo totalmente dependente de outros. O corpo de Cristo está morto. Eu me lembro uma certa vez que fui à Europa e entrei em uma certa catedral ali em Portugal, e havia uma imagem do Cristo morto colocado sobre uma lápide,
E eu entrei naquela catedral e cheguei próximo daquela imagem de escultura. E quando eu cheguei ali, vi aquele corpo lânguido, desfalecido, demasiado. E eu olhei, e ali estava escrito em português: descansa em paz. E quando eu vi aquela expressão, descansa em paz, naquele momento, eu senti a ironia. E não tinha como não pensar de uma outra forma. O corpo do Senhor não foi colocado para descansar, porque ao terceiro dia, Ele ressuscitou com poder e grande glória. O Espírito de Deus foi enviado, e o Espírito do Senhor levantou ao Senhor dentre os mortos, e o Senhor vive para sempre. E agora o Senhor dá incumbência à igreja. O Senhor então, naquele momento, ao ressuscitar, vai aos discípulos. Ele diz a Bíblia que Ele soprou sobre eles, disse: recebei o Espírito. E a partir daí, o corpo de Cristo, seu corpo físico, subiu aos céus. E ao seu corpo, ao subir, o Senhor deixou bem claro que o seu corpo permaneceria através daquilo que Ele chamou de igreja. A igreja é o corpo de Cristo atuante na terra. Se Ele soprou em você, se você tem o Espírito de Cristo em você, então você agora é membro desse corpo, e o Senhor quer usar-nos como sua igreja. A igreja do Senhor é agora o corpo de Cristo. Cristo não está mais preso em uma cruz, Ele está vivo. Ele vive através da igreja, a igreja vive através dele. Ele é cabeça da igreja, e a igreja se expressa através daquilo que Ele ordena. Aleluia. Isso é algo tão glorioso, irmãos. Você não vai ver em nenhum lugar um membro isolado do corpo. Porque se você ver um membro isolado, quer dizer que ele foi cortado, decepado. Ele vai estar em estado de necrópsia. Ele vai simplesmente perder a vida. Porque só há vida se está no corpo. Fora do corpo não há vida. Você entende? Quando você adoece, quando você fica com uma infecção, uma febre, o seu corpo inteiro começa a trabalhar. Ele vai fazer você deitar, vai fazer você descansar. Você vai perceber que o seu corpo vai começar a ficar febril, porque anticorpos são enviados para eliminar aquele corpo estranho. Todos eles vão se reunir e vão contra-atacar, porque eles sabem, eles todos trabalham em conjunto para colocar o corpo de pé, para colocar o corpo saudável de novo, porque o corpo trabalha na justa operação dos seus membros. Tudo depende da cabeça. A cabeça é que comanda o corpo, não o corpo que comanda a cabeça. Vamos comigo, vamos acompanhar isso. Se você está em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, você vai perceber no capítulo 12, Paulo começa explicando sobre a importância da igreja. Ele vai dizer para nós que assim, capítulo 12, versículo 12, porque assim como o corpo é o quê? Um, e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. O que acontece? Você está percebendo? Assim como o corpo é um e tem muitos membros, assim é Cristo também. Cristo e a igreja estão tão conectados. Eles são um corpo. Não há como o corpo funcionar sem a cabeça, que é Cristo. E Cristo é completo pelo corpo que está atuando na terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi chamada para trabalhar, para servir ao Senhor. Ele diz para nós, versículo seguinte: porque todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos tendo bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas o quê? Muitos. Está dizendo para nós que nós pertencemos a este corpo e todos nós funcionamos nele.
Você percebe? Há algumas partes do nosso corpo que nós não fazemos nem menção ou nem percebemos que existem. Dias atrás, eu comecei a sentir uma coceira no meu ouvido, ignorei. E de repente aquilo começou a me incomodar. Aí eu não consegui ouvir direito. Aí eu fui ao médico e disse: você está com uma infecção de ouvido. E aquela infecção tinha que ser tratada. E eu não percebi. A infecção não era na orelha, era no ouvido, era interna. E tinha que ser tratada. E todo o corpo sofre quando uma parte, ainda que você não veja, está prejudicada. Eu não sei qual é a sua importância, mas uma coisa eu sei: o Senhor te reconhece como parte do corpo de Cristo. Eu não sei qual é a sua função, mas você, sim, você é importante. Você pertence ao corpo de Cristo, e Cristo quer trabalhar na sua vida e quer que você trabalhe como parte do seu corpo. Isso é algo tão lindo, irmão. E eu tenho certeza que o Senhor, ao nos chamar, Ele nos colocou como parte do seu corpo. Observe, por exemplo, há alguns que são mãos, que estão trabalhando no piano. Há outros que são pés. Há alguns que estão levando o Evangelho de Jesus. Há alguns que simplesmente são olhos, estão percebendo. Há alguns que são oração. Sim, irmãos, cada um de nós somos parte do corpo de Cristo. Mas Paulo vai dizer para nós, mais uma vez, em Colossenses 1,18. Ele vai dizer para nós o seguinte: que Jesus, Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Ele vai dizer mais para nós. Mas o Senhor vai dizer para nós que no corpo de Cristo, o corpo de Cristo tem a sua importância, e todos nós fazemos parte dele. E nós entendemos, irmãos, que o corpo de Cristo é atuante, porque tem o Espírito Santo nele. O Espírito é o que dá a vida. O Senhor quer usar a você e a mim. O Senhor quer que nós aprendamos algo muito importante. Vamos comigo em Hebreus capítulo número 2. E veja o que o Senhor está dizendo. Hebreus capítulo 2. Ele vai dizer assim: é Deus, o Pai, que o fez, ou fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixando que não lhe esteja sujeito, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão, da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. O autor de Hebreus está dizendo para nós que por agora nem tudo está sujeito a Cristo. A morte ainda opera, mas a igreja, como o corpo de Cristo, a igreja tem que estar sujeita ao Senhor. A igreja tem que obedecer. Se o Senhor disser assim para a igreja tem que estalar o dedo. Se o Senhor falar para a igreja tem que se mover, porque a igreja obedece o comando do Senhor Jesus Cristo. O Senhor não está mais morto, o Senhor vive. Ele vive e atua através da igreja. Igreja, o Senhor nos chamou. Quando o Senhor falou com Pedro, o Senhor disse: Pedro, eu vou fundar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja existe para triunfar. A igreja existe para pregar o Evangelho. A igreja existe para proclamar que Jesus é o Salvador e que Ele em breve virá. Vamos ficar em pé. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Todos nós somos parte do corpo de Cristo. E saiba de uma coisa:
Se você não faz parte do corpo, então você não é membro. Mas se você é membro, quer dizer que o Senhor está se expressando através de você. Você é parte do corpo de Cristo. E o Senhor quer usar a sua vida. Eu quero fazer uma pequena dinâmica com você. Quero pedir a você agora que você se expresse como corpo de Cristo. Como assim? Nós vamos sair do nosso lugar. Eu quero pedir a você que vá até uma outra pessoa. E você vai orar com essa pessoa. E o Senhor vai fazer algo diferente na sua vida e na vida dessa pessoa, através dessa oração. Vamos experimentar isso, porque o Senhor disse: o que dois concordarem na terra será concordado no céu. O Senhor quer responder orações. E quem sabe você chegou doente aqui e vai sair curado, porque a igreja, quando ela se move, o Senhor opera maravilhas. Creia nisso, confie no Senhor. O Senhor é aquele que move a igreja. Então vamos agora nos movimentar. Saia do seu lugar, procure alguém. Porque algo novo vai acontecer. Glórias a Deus. Não tenha acanhamento, não se envergonhe. Deus, o Senhor quer operar através da igreja. É interessante que as pessoas querem receber a oração do pastor, mas o Senhor está dizendo que Ele vai fazer através da oração da igreja. É a igreja operando, é a igreja trazendo vida, é a igreja comunicando o Evangelho, é a igreja do Senhor sendo o corpo de Cristo. Aleluia. Obrigado, Deus. Oh, obrigado, Senhor. Senhor, o Espírito é o que dá a vida. Senhor, a igreja se expressa. A igreja, Senhor meu Deus, prevalece contra o império das trevas. A igreja se estabelece, Senhor. A igreja, o corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, porque Cristo vive. E se Cristo vive, também a igreja vive. Obrigado, Senhor, porque nele nos movemos e existimos. Obrigado, Senhor, nós te louvamos, Deus eterno. Pai, agora, Senhor, começa, Senhor meu Deus, começa agora a operação do Teu Espírito, trazendo restauração, trazendo cura, operando milagre, trazendo restauração. Ó Senhor, meu Deus, a Tua igreja, Pai, está orando, a Tua igreja está clamando, a Tua igreja crê, Senhor, que Tu és aquele que faz todas as coisas. Oh, aleluia, obrigado, Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Deus, a Tua igreja, Pai, a Tua igreja, Senhor, obedecerá a Tua voz. A Tua igreja, Senhor, meu Deus, atende ao comando do Senhor. Tu és a cabeça, Tu és o nosso Deus, Tu és aquele, Senhor, que geraste em nós algo novo. E nós Te adoramos, Senhor. Oh, aleluia. Milagres começam a acontecer. Em nome de Jesus. Não há câncer no corpo de Cristo. Não há câncer, não há tumor no corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é saudável. O corpo de Cristo está atuante. O corpo de Cristo está vivo. Nós adoramos o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Deus, por Tua igreja. Obrigado, Senhor, por aqueles que foram chamados, Pai, como membros desse corpo. Nós Te adoramos, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado
Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Que lindo! Como é bom saber que nós não estamos sozinhos, que a igreja inteira se prepara, que a igreja inteira age através do Espírito Santo. Louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Pastor Toshio, Sara, querem passar hoje aqui? Vem aqui na frente um instantinho.